Então, acho que até para respeitar o horário, vamos começar a live aí, senhores. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos em mais uma live exclusiva da RB Investimentos. Meu nome é Gabriel Tamashiro, sou da área de produtos da RB e hoje, para falar do assunto de fundo imobiliário, a gente conta aí com dois experts no assunto. Então, a gente está com o Mauro Lima. Ele é sócio gestor responsável pelo segmento de lajes corporativas dentro da RB Capital Asset Management. Contamos também com a presença do Márcio Rocha. O Márcio, ele é sócio e gestor também responsável pelo segmento de fundo de fundos e desenvolvimento residencial também da RB Capital Asset Management. E contamos também com a presença do Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Antes de a gente começar o call, um aviso aos participantes. Caso vocês tenham qualquer tipo de pergunta a serem feitas aos palestrantes, por favor, utilizem a ferramenta de Q&A que encontra-se na parte de baixo do vídeo, tá? Então, podem utilizar, na medida do possível, a gente repassa aí para os palestrantes. Começando então, Mauro, poderia contar um pouco aí sobre a sua trajetória aí no mercado financeiro, focada aí na parte de investimento imobiliário e até um pouquinho sobre a RB Capital Asset Management? E aí também estende a pergunta aí para o Márcio aí depois que o Mauro seguir com essa introdução. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho nesse período conturbado que a gente está passando. Quanto mais próximo, quanto mais comunicação, quanto mais informação a gente puder compartilhar, melhor para a gente passar por esse período de uma forma menos contundente, né? Rapidamente, não quero me estender com isso, tenho 33 anos de mercado imobiliário, passei por construtoras, incorporadoras, investidoras, properties, e atualmente estou liderando a parte de investimento em edifícios corporativos para renda na RB Capital. Márcio? Bom, primeiro boa tarde a todos que estão ouvindo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gustavo, Mauro, todos aqui de casa. Então, eu sou o Márcio, estou na RB já há 10 anos. Iniciei minha trajetória no mercado imobiliário na Cirela. E dentro ali da companhia sempre foi muito focado em investimentos imobiliários, desde da categoria de investimento de desenvolvimento e também alguns fundos aí de renda, e mais recentemente a gente tem a estratégia também de fundo de fundos focado, né, no mercado imobiliário também. Bacana. Senhores, começando, eu acho que com uma breve introdução, minha primeira pergunta aí para vocês, e aí eu acho que vocês podem comentar de acordo com a especialidade de gestão que vocês têm, basicamente é o impacto da crise atual nos seus mercados aí de fundo imobiliário. Se vocês puderem contar um pouco aí de um overview geral aí sobre esse recente impacto aí do coronavírus para cada segmento aí que vocês fazem gestão, por favor, pode começar aí, Mauro. Deixa o Márcio começar com algumas estatísticas e aí eu completo. Fechado. Márcio, vai lá. Talvez só falar alguns números, né? Acho que, de fato, né, todo o mercado aí foi bastante impactado. A gente gosta de olhar também sempre o índice, aí, o IFIX, e também olhar o Ibovespa. Então, nesse ano, o Ibovespa caiu já em torno de 38%. O IFIX sempre se demonstrou uma categoria de investimento menos volátil, ele cai em torno aí de 23%. Acho que é importante também comentar um pouco da trajetória, né, do IFIX. A gente teve de 2019 com uma forte valorização. O IFIX acabou até se excedendo ao Ibovespa, em torno, se eu não me engano, o Ibovespa ficou um pouquinho abaixo. Então, acho que isso representa aí muito da redução, né, da taxa de juros, do mercado imobiliário, né, que vinha numa trajetória de retomada, e mesmo nesse movimento agora, né, dessa crise epidêmica, ele também sofreu, mas sofre menos aí que o mercado imobiliário. Acho que só emendando, quando a gente fala aqui do tamanho, né, do impacto, acho que é interessante a gente dividir também um pouco da nossa e longo prazo, né? Acho que para o curto prazo, até o Mauro vai abordar, acho que um assunto sobre negociações
recentes, acho que sobre das locações, alguns inquilinos de forma específica. Naturalmente, o primeiro grande impacto foram nos imóveis que com a restrição, né, que o lockdown trouxe, principalmente, eu acho que o setor de shopping. E aí, nessa categoria também tem outros aí, o corporativo, acho que daí o Mauro vai se estender um pouco mais. Mas na nossa visão, enfim, tem um efeito relativamente grande liquidez no curto prazo, mas a gente entende que no longo prazo as coisas devem voltar à normalidade, enfim, deve em algum momento surgir vacina, tratamento, e aí a questão que fica é um pouco de como que se vai existir uma mudança aí de comportamento e como que isso pode impactar, né, os mais diversos segmentos. Aí eu passo para o Mauro. Valeu, Márcio. O Márcio falou bastante sobre o mercado imobiliário, né, e eu queria fazer um prólogo um pouquinho, só para diferenciar e ajudar a culturar um pouquinho mais sobre a minha visão em particular sobre o mercado imobiliário e o mercado dos fundos imobiliários, né? Existe hoje uma queda menor do que nos outros fundos, mas fundos imobiliários estão depreciando. Mas é importante ressaltar que o lastro do fundo imobiliário é o ativo imobiliário. E os ativos imobiliários não estão perdendo valor hoje no mercado. Você não vê ninguém vendendo prédio aí a preço de banana, não vê ninguém desesperado para comercializar um prédio ou depreciando o próprio ativo. O tijolo está lá, então a nossa visão é que o lastro para os fundos imobiliários ele não está perdendo valor. O que estão perdendo valor hoje são as cotas por uma negociação temporal por conta da conjuntura econômica nacional e mundial, obviamente, né? O Márcio tocou num ponto também bastante interessante, que são os segmentos, né? Depois, acho que mais para frente, a gente vai poder falar de cada um deles, mas a gente tem os segmentos, né? Tem os logísticos, tem os hotelaria, residencial, comercial, shoppings, o retail, cada um tem uma verdade diferente. A gente costuma falar assim, o mercado imobiliário como um todo, mas eu acho que é importante a gente olhar com um pouquinho mais de proximidade cada um dos mercados, porque cada um é afetado hoje por conta até de legislação, etc., de uma forma um pouquinho diferente, mas a gente aborda isso um pouquinho mais para frente. Boa. Vou entrar agora na conversa um pouquinho. Acho que antes de entrar nos detalhes, nos segmentos, pensar um pouco mais no geral, no como que estão esse perfil de investidor, né? Como o Márcio falou, a comparação do IFIX com o Ibovespa. Acho que ano passado foi um ano que muita gente, né? A gente teve recorde de CPFs entrando nessa classe de ativos, então muita gente teve um primeiro contato e tem bastante investidor que está se familiarizando ainda com o mercado de fundos imobiliários. Mas, de qualquer forma, assim, pensando no mais geral, aplicações aquelas mais conservadoras, como renda fixa, elas estavam perdendo bastante espaço com os cortes da Selic. Vocês acreditam que, por conta desse choque muito forte agora, isso vai ter algum impacto? Você acha que os fundos imobiliários eles vão continuar realmente cada vez mais presentes em termos de diversificação na carteira do investidor? Como que vocês entendem que esse choque vai ser digerido pelo investidor agora e como um todo, assim, como esse momento e pensando para agora, no curtíssimo prazo e para o médio e longo prazo? Acho que vou começar aqui. Acho que assim o segmento, né, de fundo imobiliário ele veio de fato para ficar, né? Acho que a gente já talvez vários artigos e várias discussões sempre tendo como referência, né, os principais mercados, os mercados mais maduros. O fundo imobiliário aqui no Brasil, acho que no ano passado, né, ele teve de fato ele entrou, né, nessa grande rota de crescimento, várias emissões, né, teve um volume bastante relevante, a liquidez dos fundos, né, e do mercado em geral, né, dando mais profundidade até para aquele investidor mais institucional, poder participar de uma forma mais ativa nesse mercado, né? Ele sempre foi muito predominado e continua pelas pessoas físicas. Então, com a grande, né, redução, né, das taxas de juros, acho que muita gente aí se situou num momento de ter que avaliar outras categorias de investimento, investimentos alternativos, e acho que os fundos imobiliários por aí. Acho que também foi muito impulsionado pela criação de diversas plataformas, muita educação financeira e de uma forma mais capilar aí no mercado. Então a gente enxerga que esse setor veio, né, realmente para ficar.
ele tende, né, e continua como uma boa alternativa de investimento. Acho que a gente nunca, e tem que sempre reforçar e educar, na verdade, os investidores o que está por trás, né, desses fundos. Então, sempre o investidor ele tem que olhar com muito cuidado e muito critério quais são os ativos que compõem aquele fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele é mais fácil, né, de você pegar, diferente, né, de companhias, de ações. Você tem alguns elementos, né? Ele tem um rendimento um pouco mais previsível, uma recorrência de distribuição de dividendos também numa periodicidade mais curta. Então, os fundos imobiliários você tem a cada semestre que distribui 95% dos seus rendimentos. Então, são algumas dessas características que acho que impulsionaram, né, o crescimento desse setor. E a gente enxerga hoje um patamar de taxa de juros bastante baixo, né, historicamente muito baixo para o Brasil, e com uma visão de que para algum período. Então, os fundos imobiliários devem continuar. Claro que nesse movimento aí, em momento de grande volatilidade, vários fundos aí estão hoje, né, a patamares, a precificações, enfim, negociados abaixo de seu valor patrimonial. Ele ficou vários anos abaixo do valor patrimonial. O ano passado é que se ultrapassou, né? Então, vários fundos operando acima do valor patrimonial, em torno aí de 10%. O mercado tiveram dias aí, claro, por conta da liquidez, mas já teve uma grande recuperação. Então, hoje, na média, os fundos têm operado em torno de 90% do seu valor patrimonial. Então, a gente acredita que é um mercado que veio para ficar. Tem aí todo um processo de educação, e os investidores têm que olhar com muita atenção o que está por trás, né? Quem é o gestor, qual é o perfil daquele investimento, se é um fundo de gestão ativa, se é focado, né, em algum determinado segmento, e qual é a previsibilidade também de fluxo de caixa que esse fundo tem. Perfeito. Como o Márcio falou, eu tenho certeza que é um caminho sem volta. O fundo imobiliário é uma forma de investimento mais madura aqui. Para vocês terem uma ideia, comparando com alguns mercados mais antigos, o norte-americano começou na década de 60. Eles têm aproximadamente hoje uns 3 trilhões de dólares investidos lá. O nosso não dá nem para comparar com o que a gente tem a crescer aqui. O mercado de fundos está passando por um aprendizado, né? De 2014 a 2018, o mercado imobiliário como um todo, não só de fundo, sofreu muito com vacância, com todas as intempéries que a gente passou por esse período. A partir de 2019, começo de 2020, houve uma corrida muito grande para o investimento via fundo imobiliário, porque a Selic caiu, os investimentos caíram e, naturalmente, surgiu esse fundo imobiliário como mais uma nova onda de investimentos. Que por outro lado também foi um pouco preocupante, que ninguém tinha, nós estamos num parênteses aqui, um coronavírus que ninguém imaginava, mas é uma forma de aprendizado de investimento imobiliário. Tava tendo muita liquidez. Pela primeira vez no mercado, no começo do ano, eu vi mais dinheiro do que prédio para investir. Uma coisa interessante, né? Tava captação muito fácil e investir assim, eventualmente em qualquer ativo. O que o Márcio falou é muito importante. Precisa ver o gestor, precisa ver a experiência do gestor, precisa ver o ativo que está sendo investido, precisa ver a solidez do locatário que está pagando o aluguel, precisa ver, olhar um pouquinho mais de perto. Estava uma euforia muito grande que, particularmente a mim, causava alguma preocupação no começo do ano. Eu achava que esse mercado ia, de alguma forma, se acertar com a experiência, com o que fosse acontecendo. Aconteceu o que está acontecendo agora, ninguém tinha como prever, mas talvez seja também, possa ser usado como um freio de arrumação para um amadurecimento do mercado, para a gente olhar um pouquinho melhor vacância. Só para compartilhar com vocês, alguém lá atrás, perto de fim de janeiro, perguntou: poxa, eu estou gostando muito de investir em prédios com vacância, em fundos com vacância. Na minha visão, é uma contradição em termos, uma vez que o objetivo do fundo imobiliário é colocar o yield mensal no bolso do cotista. Como é que eu vou comprar espaço vazio, né? É uma coisa meio contraditória. Não, mas é porque vai alugar daqui a um tempo mais caro, e aí entrou naquela ascensão, naquela euforia de que o mercado imobiliário está retomando, mas na verdade está retomando com alguma
consistência, não é assim, vai alugar qualquer coisa a qualquer lugar. Obviamente, você pega um escritório na Faria Lima, hoje a vacância está menos de 10%. E a tendência é continuar menor de 10%. Né? Tem um prédio a ser entregue, o Birman 32, que já são 52 mil metros quadrados, é um excelente prédio desenvolvido pela Birman, vai aumentar a vacância porque vai ter uma entrega de um prédio agora, a princípio no meio do ano, não sabemos como é que está o programa de entrega de obras agora, mas vai ser absorvido rápido. Então, as regiões primes continuam com uma vacância muito baixa. O que eu quero dizer com isso é que o nosso objetivo é colocar o yield no bolso do cotista, e vacância não necessariamente significa isso, né? Tem alguns mecanismos que a gente pode depois conversar mais detalhadamente, mas a gente quer dar rentabilidade mensal para todo mundo. Bacana, o Mauro. E eu acho que assim, os cotistas, no geral, eles têm bastante preocupação, porque é algo bastante palpável aí no nosso dia a dia, o impacto do coronavírus no segmento de shopping. Então, a gente vê, por conta do lockdown, aí, o fechamento temporário aí dos shopping centers, e isso já tem impactado, de fato, aí, acho que a distribuição do dividendo aí nos fundos imobiliários. Essa era uma classe que era, assim, no início do ano, bastante gente aí recomendava. No momento atual, vocês acham que ela continua ainda atrativa? Então, acho que talvez aproveitar que só abrir um parênteses aqui. Acho que nesse momento, quer dizer, a gente viu aí final do ano, você ia falar de fundo imobiliário, principalmente nós aqui, eu e o Mauro, falar com alguns distribuidores, pensar em estratégias novas, né, novas emissões. Acho que a primeira pergunta que qualquer, qualquer casa ou distribuidor ou até o pequeno investidor é sempre perguntar qual que é o yield que vai pagar o fundo, qual que é o yield, e num primeiro momento, acho que essa era a primeira preocupação do investidor. Então, acho que com esse movimento, até de não só para o shopping foi muito mais imediato, essa redução ou até não distribuição de dividendo. Nós tomamos atitude, a gente tem um fundo de shoppings monoativo localizado no Rio de Janeiro, dado essa incerteza e imprevisibilidade de fluxo de caixa, sabe que vai reduzir e bastante. Então nós decidimos, né, não distribuir já nesse mês, até que a gente tenha uma melhor visibilidade, um pouco de previsibilidade do setor. Então, acho que nesse momento, quando os fundos reduzem as suas distribuições e o mercado, né, as cotas mudam um pouco as precificações, acho que todo mundo tem que ter muita atenção e olhar o que está por trás, né? O que é o de fato, né, o preço por metro quadrado, o que é o valor da locação por metro quadrado, se ela está dentro, né, de mercado. Esse acho que são principalmente nesses momentos que nós aqui, acho que eu e o Mauro, já com muitos anos aí de experiência no setor imobiliário, acho que o nosso fundamento de olhar, né, para o fundamento da economia real, ele acaba se traduzindo nas nossas estratégias de gestão. Então, a gente viveu aí um final de ano que a gente já estava bastante preocupado, né, principalmente nas nossas discussões internas, e agora com esse movimento, eu acho que o investidor ele tem que olhar para a eventual oportunidade. Então, alguns ativos, sejam eles até os shoppings, a gente viu negociações, né, em alguns dias de maior crise de liquidez, sendo negociado aí bem abaixo de seus custos de reposição. Então, acho que talvez eles deixam de ser atrativos. Eu acho que para o investidor, né, que é aquele rentista, está com aquela renda mensal, acho que ele tem, de fato, de olhar com um pouco mais de cuidado, olhar quais são os ativos que estão por trás, talvez fazer algum tipo de migração, né, para os fundos de crédito, que tenham, né, boas garantias robustas, parrudas, né, até muitos deles bons imóveis, ou até para aqueles fundos que tenham aí contratos atípicos, que as suas atividades aí foram naturalmente, acho que toda a economia foi e será impactada pelo coronavírus. É claro que tem alguns segmentos, né, que a gente tem olhado, o e-commerce, o supermercado, mas acho que só queria destacar um pouco desse pano de fundo e que essa chacoalhada, acho que fica muito mais latente esse tipo de discussão.
vocês destacam algum Pessoal, outro segmento além do shopping até, Mauro? Você destaca algum outro segmento aí que acho que vai ser impactado na questão de distribuição de dividendo nesse curto prazo? então, eu preciso ressaltar, pessoal, investimento imobiliário é longo prazo, tá? A gente tem que lembrar que o ciclo imobiliário, ele é longo, é de anos. Eventualmente, cota, você pode mais rápido, mais devagar, mas o investimento imobiliário é conceitualmente um investimento de longo prazo. A gente está em contato com Secov, com grupos de investidores, a gente está muito GRI, participamos de vários fóruns de discussão sobre o mercado, sobre as consequências do coronavírus, sobre as consequências do fechamento de shoppings, etc. E o que a gente tem, né, em consenso? Preservar o contrato, preservar. Então, eventualmente no shopping, especificamente quem estava falando agora há pouco, né? Se a gente precisa, o shopping fechou, a gente não consegue ir lá, não tem receita, não tem como pagar aluguel. Todo mundo está passando por uma dificuldade, vamos se ajudar. Ok. Digamos, só para dar números, para dar um pouco de cor, para exemplificar. Digamos que a gente dê 3 meses de isenção de aluguel para um lojista que seja. Tem 20 meses de contrato remanescente. O que o Secov está recomendando e a gente está conversando? Para manter o valor global do contrato, para manter o prazo total do contrato, esses 3 meses que a gente está dando de desconto aqui, a gente diluiria nos 17 meses remanescentes de contrato. Assim, o valor total, o yield total, quem está distribuindo, tem pequenas diferenças aí, mas a gente tenta manter o valor total do contrato. Esse é o objetivo. A gente ajudar quem precisa e não prejudicar quem está financiando isso, que no fim quem está financiando isso é o cotista, o cara que comprou a conta lá. Então, por isso que eu falo, é longo prazo. Indo um pouquinho mais na sua pergunta dos segmentos, né, a gente precisa separar. Hotel e shopping estão sofrendo, isso é fato. O hotel está vazio, o shopping não pode entrar, temos que ajudar. Somos, na minha opinião, escritório, caso a caso. Tá? Então, ver caso a caso, quem realmente precisa, quem não realmente precisa. Temos recebido, como todas as empresas, algumas solicitações, algumas, desculpem, mas algumas oportunistas, empresas que a gente sabe que está indo muito bem, que está ganhando até mais dinheiro na crise, mas que algumas estão pedindo, vão pedir também, e a gente precisa, né, coibir esse tipo de movimento. E também precisamos ajudar as empresas de escritório que vão passar por dificuldades não por não ter acesso ao escritório, porque elas têm acesso ao escritório, né? Mas porque a atividade dela, economicamente ativa, está sendo prejudicada. E o outro grupo seria o logístico, né? Que o logístico, pela situação, está todo mundo em home office, está tendo uma demanda muito maior. A gente precisa também tomar cuidado para não inverter o caldo, porque eu vi alguns players, alguns investidores, falam, poxa, eu vou aumentar o aluguel. Cara, mas não é a hora de aumentar o aluguel. Assim como o locatário, eu acho que não deve ser oportunista, o locador também não é hora de ser oportunista. Vamos se ajudar. Agora é hora da gente passar por esse túnel. A gente não sabe a dimensão desse túnel, se é 2, 3, 5, 10 meses. Ninguém tem essa bola de cristal hoje, mas a gente precisa se ajudar todo mundo. Então, acho que o locatário não deve ser oportunista agora. Quem realmente precisa vai pedir ajuda e vai ter ajuda do mercado. E o locador também, por outro lado, poxa, o logístico está indo bem, o last mile está bombando, né? As empresas de distribuição estão super bem, não é hora para tirar. Se fechou a conta lá atrás, quando fechou o contrato, vamos manter o contrato até passar essa turbulência. Passou a turbulência, vamos sentar e conversar e falar, olha, o mercado valorizou, agora vamos subir o aluguel porque vale a pena, porque você está ganhando mais, vamos ganhar mais junto. Eu acho que é por aí. Bom, Mauro, deixa eu só fazer uma provocação, juntar um pouquinho do que você falou. Você mencionou realmente ter a visão de longo prazo. E você citou 2 pontos que eu queria amarrar para esse longo prazo. O primeiro foi mais agora que você comentou do e-commerce, né, desse setor de logística que pode se beneficiar com o e-commerce. Queria saber se você acha que isso vai dar uma acelerada, esse choque que a gente teve, tá muitas vezes provocando pessoas que talvez fossem ter esse contato, mas bem de forma lenta e aos poucos nos próximos anos, e agora está se vendo bem mais conectado. E se você, como primeiro ponto, você concorda que esse setor de logística pode ter uma aceleração nesse benefício já? E o outro, na parte dos shoppings, Mauro, você entende também que o shopping talvez tenha algum tipo de benefício na comparação com aquele vendedor de rua, que esse sim vai ser bem mais difícil, esse empresário
conseguir voltar dessa situação de financeira bem desconfortável que ele vai ter nesse curto prazo. Então, talvez, assim, shopping está sofrendo do mesmo jeito que ele agora no curtíssimo prazo, mas na retomada, shopping tem uma situação financeira melhor para se beneficiar, para retomar, de fato. Vamos lá. Eu acredito que essa experiência que o mundo inteiro está passando vai causar uma mudança cultural em todo mundo. A gente não sabe exatamente, não tem como aquilatar qual vai ser o tamanho dela, mas uma das tendências é essa. O e-commerce, o logístico, vai funcionar muito mais, né? Eu sou de uma geração mais antiga e comprar coisa pela internet é super difícil. Meu filho tem 14 anos, não compra nada, não vai em loja. Tênis, é tudo pela internet. Então, acho que isso vai acelerar o aculturamento nosso do e-commerce. É um caminho sem volta, né? A gente estava numa retomada de economia e o logístico específico tinha duas vertentes de crescimento. Eu sempre falava isso. Tem o aquecimento da economia por si só e tem o e-commerce, que é um bicho diferente que não afetaria, por exemplo, os escritórios. Os escritórios não são afetados tanto pelo e-commerce. Então, eu acho que o e-commerce é um caminho sem volta, assim. Assim como temos uma preocupação, começamos a conversar, porque eu imagino que a produtividade, pelo menos a nossa, da RB, não caiu tanto em fazer o home office. A gente tem a parte administrativa, alguns advogados, por exemplo, estão trabalhando full time, né, 24/7, tudo em casa. Então, a gente não sabe ainda culturalmente o que vai mudar. Talvez até, não estou falando isso também, não gosto de pensar mais notícias, mas a gente repense os espaços corporativos futuramente. Mas isso, de novo, longo prazo, não é nada assim. Acabou em maio, junho, vai dar bacana. Não é assim que funciona. A gente precisa culturar isso, ver realmente os espaços que a gente precisa. Sobre os shoppings específicos, o mercado de shopping já vem se reinventando há algum tempo. Tá? Se vocês pegarem o histórico de shopping, cada vez mais, por conta do e-commerce, ele está virando um centro de atração, lazer, de encontros, etc. E tal. Tirando os grandes shoppings já consolidados, as grandes marcas, mas não era incomum, por exemplo, você ver loja que a mulher ia lá só experimentar, o homem ia lá só experimentar, e depois ele entregava em casa. Eles conseguiam fazer um atrativo só para não comprar pelo computador. Sei lá, ver, experimentar, ver a cor e tudo mais. Então, essa é uma tendência assim. Os shoppings estão se reinventando não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Não está também nos Estados Unidos. O segmento de retail estava diminuindo, sim, e tem virando mais cinemas, atrações, etc. E tal. O shopping está passando por uma já estava passando e agora talvez acelere um pouco, por uma transformação de uso, mas eu acho muito, muito improvável que ele vá acabar. Não consigo pensar assim, acabou o shopping, não tem mais. Ele vai passar por as áreas de lazer, se você reparar, eu não tenho essa estatística, não sei se o Márcio tem, o percentual que elas representavam em relação aos shoppings há 5 anos atrás e hoje, né? Hoje elas representam acho que muito mais metros quadrados. Não, mas até de novo, sempre olhando para os mercados mais desenvolvidos, é a questão do e-commerce, né? Então, você já viu aí alguns gestores, aí, investidores imobiliários, olhando lá fora, em torno aí de 15% das vendas já eram, né, via e-commerce, né, no mercado americano, por exemplo, e no Brasil em torno de 4%, né, foi de 3 para 4%. Então, ainda aqui no Brasil, se você, a gente vai dobrar, vamos para 7, 8%, ainda era metade, né, de um mercado desenvolvido. Então, acho que essa mudança de comportamento, o Brasil já vinha caminhando aí para essa direção, já tem um espaço aí enorme para a gente se desenvolver e, naturalmente, esse momento que a gente está vivendo agora, acho que ele obrigou aí uma grande parte aí da população a experimentar, né, ter acesso a essa experiência, fazer a compra online, e aí diversos tipos, né, de aquisição online. Acho que o Mauro fez um comentário sobre os shoppings, né, concordo aí com tudo que ele disse. Acho que os shoppings já vários fóruns aí, muitas discussões, ajuste, quer dizer, ao longo, né, do tempo aí, várias lojas, né, vêm retirando os seus estoques, né, de dentro dos shoppings e indo para essa linha de ser mais um showroom e um espaço aí para a experiência. Bacana. Senhores, e até aproveitar aqui
encaminhar algumas perguntas para vocês que a gente tem recebido aqui. O Caio pergunta aqui, essa é destinada mais para o Mauro. Vocês estão tendo alguma renegociação de aluguel ou aumento de vacância em fundos de lajes corporativas? RBCO, por exemplo, que é o fundo aí de lajes corporativas. A gente soltou um fato relevante essa semana. Obrigado, Caio, pela pergunta. É muito importante. A gente teve um cliente do edifício Rachid Saliba que saiu essa semana. É importante pontuar, ele saiu essa semana, mas esse processo começou lá atrás. Ele não tem nada a ver com a crise. É uma empresa governamental que está diminuindo de tamanho. Então, ele não foi para outro prédio, que é mais barato, nem que é mais moderno, e nem porque está sendo maltratado no Rachid Saliba. É porque ele encolheu. Então, a gente soltou o fato relevante porque, como vocês sabem, no contrato de locação, o locatário tem que devolver o andar, o imóvel, no mesmo estado que ele recebeu lá atrás. Então, ele demorou ali, fez lá 90 dias, 100 dias de obra, concluiu a obra, fomos fazer a inspeção, tá ok, devolveu, soltamos o fato relevante. Então, teve uma vacância sim. Já estamos, assim, ao contrário do que o mercado pensa, temos procura, tá? Hoje eu tive um call com um potencial inquilino, quando for o momento certo eu falo com vocês, para tomar não só esse espaço, como mais área vaga do Saliba. Temos tido procuras, também comentando que o mercado não está parado, tá? Eu falo não só por mim, mas por outros players que estão recebendo ofertas de locação, etc. A gente passamos a escritura do edifício Birman 20 na semana passada, né? Um edifício AAA com alguma vacância, mas nós fomos bastante felizes, modéstia à parte, eu, o time todo, conseguimos ali uma garantia de locação de 100% do prédio, das áreas vagas, né? Por 18 meses. Ou seja, a gente pode considerar esse edifício 100% alugado de 1 ano e meio a mais do que a gente passou. A escritura foi dia 27 da semana passada. Então, a primeira pergunta, a gente teve sim um locatário que saiu do Rachid Saliba, não é consequência do Covid-19, é um processo que já tinha sido iniciado antes. Tivemos sim algumas consultas sobre redução de aluguel por algum período, estamos analisando caso a caso, como conversei lá atrás. E, por outro lado, a gente tem as negociações das novas aquisições que nós estamos investindo com o dinheiro do follow-on, que a gente fechou dia 20 de março, estão tentando garantir esse yield do cotista por um período que a gente consiga atravessar esse túnel junto. Até aproveitando, Mauro, essa é uma pergunta para vocês dois. Como que tem se comportado o ambiente de negócio durante esse início do lockdown? Vocês têm continuado aí as conversas aumentaram, oportunidades, você vê algum tipo de alteração em yields? Eu acho que de papel sim, o Márcio já até comentou um pouco que sim, a gente vê um valor patrimonial descontado, mas como que vocês têm se comportado aí nas classes em que vocês fazem gestão, esse ambiente de negócio? Quer falar primeiro, Márcio? Repete aqui o Tamashiro. Basicamente, desde que se iniciou o lockdown, como tem se comportado aí o ambiente de negócio aí para fazer alocações boas para os fundos de vocês? Os yields têm melhorado, acho que como você comentou, o valor patrimonial, historicamente, no final do ano passado, ele era um valor patrimonial que ele era menos descontado do que atualmente, então, em consequência disso, os yields estão mais altos. Então, basicamente isso, o impacto aí desse lockdown para vocês fazerem alocações nos fundos, sendo que vocês têm uma parcela em caixa, né? Tá, então só vou segregar aqui, pelo ambiente de negócio, eu vou segregar um pouco a resposta, no mercado aí de fundos imobiliários, então a gente atuando como investidor aí via fundo de fundos. A gente nesse momento, o mercado ainda muito volátil, de novo, a gente tem uma história, né, e um olhar sempre muito fundamentalista. Então, nesse momento aí, quando tem algumas distorções até causadas aí por uma falta de liquidez, né, mesmo desse mercado, um mercado um pouquinho mais raso, então surgiram, né, naturalmente algumas oportunidades, mas como a gente olha para frente e enxerga ainda um pouco de turbulência e volatilidade, a gente tem
de uma forma de montar uma carteira um pouco mais defensiva, né? E quando a gente fala, o que é uma carteira um pouco mais defensiva? A gente tem visto boas oportunidades no mercado de crédito, então aí fundos, né, que basicamente alocam em CRIs. Você tem aí algumas oportunidades, até a gente tem aproveitado e enxerga algumas assimetrias, em alguns casos até um pouco de arbitragem. Então a gente olha, quer dizer, esse mercado que traz mais segurança e ele é mais defensivo, né, sobretudo sobre uma ótica aí até mais patrimonial. Acho que o mercado, a gente já discorreu um pouco, acho que o logístico, alguns aí que a gente olha como renda urbana, então eles têm vários, né, dos fundos hoje, possuem ativos que têm contratos atípicos, companhias foram ou foram beneficiadas ou foram pouco afetadas nesse momento. Então a gente tem direcionado e aproveitado aí algumas oportunidades e pontualmente, acho que esse nosso DNA de tijolo é quando tem alguma grande distorção, aí chegaram a ser negociados bem abaixo do custo de reposição. Casos aí de algumas lajes, né, ou edifícios corporativos muito bem localizados. A gente teve agora no ano passado, então até falar um pouco de estratégia, de novo, final do ano, início do ano, a gente entendia que tinha alguns fundamentos que estavam se perdendo, então muita gente só olhando para o yield, e a gente já olhava, né, alguns ativos aí com preço um pouco descolado. Então, nesse momento, a gente está aproveitando aí para montar uma carteira, vamos dizer, com ativos de maior qualidade, ativos na nossa visão mais defensivo, olhando esse pool de inquilinos, muitos deles, né, até no segmento corporativo, vamos chamar de alguns ativos, talvez no eixo da Faria Lima. Então, boa parte dos seus inquilinos ou são grandes family offices, né, são assets, são instituições financeiras, diferente talvez do segmento de shopping, que sofre de uma forma muito mais imediata, né, com seus estabelecimentos aí fechados. Então, acho que essa é uma primeira forma da gente olhar. E a gente tem também os nossos fundos aí de desenvolvimento, sobretudo residencial. Nesse momento, é claro que todo o setor vinha, né, numa trajetória de recuperação, mas a gente está vivendo uma crise muito diferente, né, da crise que o setor viveu aí, talvez 4, né, começou aí em 2013, 14, e a gente entende que vai ser muito diferente agora, né. Hoje a gente permanece, tem aí de novo disponibilidade de crédito, a patamares aí interessantes. Você tem hoje uma série aí de incorporadoras, mas com um nível de alavancagem bem mais baixo, né? Eles realizaram aí um grande processo aí de arrumação de casa. Então, hoje, boa parte das incorporadoras aproveitaram até o momento que o capital estava aberto, então aproveitaram para se capitalizar. Então, a gente enxerga aí principalmente as grandes companhias listadas, vamos dizer, preparadas aí para esse período. Naturalmente, as vendas, né, principalmente de lançamentos, né, os lançamentos serão postergados. Você tem lançamentos que estavam em curso e naturalmente as vendas, principalmente no médio e alto padrão, né, acaba que a confiança hoje, né, ela está mais abalada. Então é natural aí que nesse período ela vai ter uma venda mais reduzida. Mas a gente tem que olhar para o fundamento da indústria. Então a gente sempre olha que é um investimento de longo prazo. É um investimento que a gente precisa ter muita atenção, principalmente às margens. Então, é um setor que você precisa, né, operar com margens mais altas. Então, você tem esse deslocamento, né, temporal, ou seja, de 3 meses, 4, 5 meses. O teu retorno, né, a TIR, taxa interna de retorno, ela acaba sofrendo menos, né? Então, como o setor ele ainda vinha, não havia iniciado, né, de forma intensa a recuperação de preço, né, os preços dos apartamentos residenciais estavam meio que congelados, né, durante aí 4, 5 anos. Então, você tem hoje uma combinação dos incorporadores bem menos alavancados, os preços, ou seja, estão menos alavancados, com nível de estoque mais baixo, eles conseguem atravessar, né, esse período com um pouco mais de facilidade, e a gente não deve enxergar, então, né, dado que não tem um nível de estoque elevado, uma queda, uma grande redução nos preços de venda. Então, nós aqui, a gente tem hoje alguns veículos que temos recurso para investir, a gente se sente numa situação hoje mais privilegiada
várias das companhias que caminhavam, enfim, para um IPO e hoje você tem um mercado que é difícil de ter uma leitura clara, quando que esse mercado vai voltar a se abrir, se ainda acontece esse ano, ou se fica para o ano que vem. Então, tem surgido realmente boas oportunidades em localizações, né, muito boas, que, olhando, né, para a lição que a gente tira do ciclo anterior, é que bons projetos, bem localizados, com boas margens, mesmo num cenário você tem uma redução na velocidade de vendas, mas você ainda consegue obter aí retornos bastante interessantes. Só reforçando um pouquinho o que o Márcio está falando, desculpa, quando ele falou lá atrás que está conseguindo investimentos abaixo do custo de reposição, ele fez alguns investimentos realmente muito bons, mas ele está falando do FOF, né, do investimento nos papéis. Os custos, os preços dos ativos imobiliários não estão caindo. Tá? Se eu comprar hoje um prédio, o que a gente tem hoje uma liquidez no RBCO para investir, os preços não estão caindo. E falando um pouquinho da rotina que você falou dos investimentos, foi muito interessante. A gente conseguiu fechar a escritura do Birman 20 no dia 27, em plena quarentena. Tudo. E continuamos procurando, continuamos negociando outros prédios. Se der tudo certo, em breve também vamos conseguir dar boas notícias de novas aquisições para vocês. Acho só falar mais um ponto, quando a gente também fala de nível de alavancagem, né, o setor imobiliário, até a formação do setor imobiliário, seja ele é um setor menos alavancado, né, então muitos dos edifícios aí corporativos, os principais eixos, ele tem uma formação de investidores que acabam se reunindo e tem uma componente de baixa alavancagem. Então, mesmo nesses movimentos aí e momentos de grande volatilidade, muita gente fala, pô, o Brasil não chega aquele investidor, né, mais oportunista e acaba não enxergando essa oportunidade. Eu estou falando dos ativos reais, né? Diferente do mercado de fundo imobiliário que teve alguma volatilidade. E também as companhias não têm dívida em dólar. Então, você pega um momento como agora, o dólar acabou escalando, indo aí acima de R$5. Isso acaba que praticamente não impacta no setor, porque as companhias não têm dívida em dólar. Até pegar uma pergunta aqui do Fernando Frix, nosso parceiro aqui. Como está a posição do RFOF hoje, Márcio? Até se puder compartilhar em termos de classe e tudo mais. E a parcela em caixa. Qual que é a porcentagem de caixa que vocês estão hoje? Você poderia passar uma ideia disso? Tá, não, bacana a pergunta. A gente, enfim, só ressaltar, então é um fundo recente, a gente finalizou a captação no fevereiro. A gente iniciou, né, algumas alocações já com bastante cautela. No momento que se iniciou, né, esse efeito de coronavírus, a gente decidiu segurar, né, as alocações. Então, ontem, até com essa preocupação, a gente divulgou um comunicado ao mercado, que o nosso fundo hoje ele ainda tem em torno de 40% em caixa. Então, a gente já fez uma alocação de 60% do fundo, a gente já havia iniciado essas alocações. O fundo, ele acabou, vamos dizer, patrimonialmente, as cotas, né, porque ele é marcado a mercado, reduziu em torno de 10% e no mesmo período aí, né, em torno de 20%. Então, a gente acabou, né, tem um alfa, talvez em relação ao IFIX de 10%. Olhando aí também setorialmente, de novo, acho que reforçando um pouco do que eu já comentei, a gente tem aproveitado, né, para montar, né, uma carteira, na nossa visão, um pouco mais defensiva, se aproveitado, né, de algumas arbitragens aí que surgiram. Então, diversos fundos de crédito, de boas casas, né, a gente olhou muito no detalhe, né, as operações, quais são os lastros dessas operações, né, o nível, né, de velho, quais são as garantias, sejam elas inclusive shoppings, edifícios corporativos. Então, é um setor que a gente tem visto aí um nível interessante de oportunidade. A gente vai passar, né, e aproveitando para alocar em alguns bons portfólios logísticos, sobretudo aqueles que têm uma maior exposição ao e-commerce, a contratos atípicos. Tem alguns fundos, né, com esse perfil de renda urbana, então tem uma exposição relevante a supermercado, que pelo contrário, né, ele foi, né, até as vendas aí estão mais elevadas, mas que também usufruem de contratos também atípicos.
E aí oportunidades mais pontuais, né? No segmento corporativo, a gente acaba aproveitando para comprar alguns ativos abaixo ou até muito próximo de reposição, privilegiando sempre a qualidade desses ativos. De novo, a gente olha alguns ativos com uma cabeça mais tática e alguns sempre vai ser mais estratégica e sempre calcado, né, nos nossos fundamentos imobiliários. Shopping, naturalmente, a gente tem uma posição, mas ela é mais reduzida e, naturalmente, quando se iniciou o lockdown, foi uma posição que a gente decidiu reduzir, até porque os impactos nesse mercado a gente ainda vai sentir a partir dos próximos meses, né? Com a não distribuição de dividendos, com uma composição, né, do passivo desses fundos, né? Boa parte ele é formado por pessoas físicas. Então, nesse momento, a gente decidiu por reduzir a exposição a shopping. E aí a gente está com caixa bastante confortável, a gente enxerga ainda um mercado que vai ter alguma volatilidade, a gente vai se utilizar desse caixa para alocar, né, de uma forma gradual. Então, a gente não tem aqui a cabeça de acertar, né, o fundo exato, então, né, alocar com muita velocidade. A gente deve continuar aproveitando, né, esse momento de mercado para realizar uma alocação gradual, bastante cautelosa, né, nós aqui como gestores de recursos de terceiros, então nesse momento a gente precisa manter a calma, manter a serenidade, olhar para os fundos e nesse momento tem aparecido boas oportunidades na nossa visão de médio e longo prazo. Boa, só para não perder esse gancho aí que você tocou, eu acho que a gente já está chegando no final e uma das perguntas que a gente tem que finalizar seria justamente tocando nesse ponto que você falou por último e no primeiro ponto que vocês falaram, que falando da experiência de vocês, que já passaram por diversas crises, claro que toda crise é diferente, tem suas particularidades, mas todas as crises chegam ao seu final. E eu acho que tem muito investidor que já colocou, que nem a gente começou a falar, o pé na piscina, né, de fundos imobiliários, começou a conhecer o mercado, mas não estava há tanto tempo assim, não tem tanta experiência. O que vocês conseguem compartilhar para esse cara sobre o atual momento? Vocês já vão nessa linha do Márcio, de ir com cautela, mas também já começa a ficar mais interessante? Podem explorar. Não sei se uma pergunta minha vai para um, o Gabriel vai fazer a última pergunta para o outro. Tá. Eu acho assim, calma, gente. Se não precisar a curto prazo, não precisa realizar o prejuízo. Vamos esperar. A gente vem por várias ondas, um amadurecimento do mercado, notadamente de fundo de investimento de fundo imobiliário, né? A gente teve uma onda uns 10 anos atrás, que quando começaram um dos fundos imobiliários mais profissionais aqui no Brasil, que foi menor que essa onda, né? Mas teve o início, onde a gente aprendeu algumas lições, né? Naquela época, lembrando há 10 anos, a gente estava falando, por exemplo, em investimento em imóveis monoativo em construção. O que aconteceu? Deu um aquecimento no mercado imobiliário, deu inflação por demanda, os orçamentos da construção estouraram, os cronogramas atrasaram, deu prejuízo. Outra coisa que a gente aprendeu naquela época foi garantia de renda. Lembra que naquela época os fundos garantiam a renda para o cotista por 2 anos, pós-construído, etc. Uma coisa que é difícil o fundo fazer hoje. Hoje a gente consegue o contrário, o vendedor do imóvel para o fundo que garante a renda para o fundo. Outra coisa que estava muito monoativo, existem bons monoativos por aí, mas não vamos colocar todos os ovos numa cestinha só, porque ela chacoalha e quebram todos os ovos de uma vez só. Então a gente está numa segunda onda de aprendizado, teve uma euforia muito grande por conta da depressão que passou o mercado imobiliário de 2014 a 2018. Eu estava olhando que isso aí ia se, com o tempo, se balancear. Aconteceu balanceando por uma outra forma, mas, assim, principal, calma. E leiam bastante. Acho que a gente tem bastante informação por aí. Cuidado com as desinformações. Todos nós passamos parte de vários grupos de WhatsApp, né? Mas procurem as informações oficiais. Por exemplo, o FOF, que o Márcio lidera, e os outros nossos fundos, vamos soltar em breve relatórios detalhados, com alocação, composição de cada carteira. Procurem, se tiverem tempo, analisar o que está sendo colocado, quais ativos estão lá, como o Márcio fala, quem são os inquilinos, quais são as rentabilidades. Vamos buscar as informações para tomar decisões mais corretas. Mauro, aproveitando, temos 2 perguntas, então vão ser as 2 últimas perguntas. A Patrícia pergunta aqui, se vocês tiverem que assumir o custo do condomínio,
como fica o caixa dos FIIs? Acho que essa pergunta destina mais para o Mauro, e aí depois eu faço a última para o Márcio. Tá. A princípio, a gente não pensa em assumir custo de condomínio e IPTU. Tá? As negociações estão, por enquanto, restritas aos aluguéis, né? Esses encargos aí não pertencem ao fundo, não tem por que a gente pagar isso. Vamos analisar caso a caso. Não tem uma resposta pronta, caso a caso a gente vai analisar, mas eu acho muito improvável que a gente aceite pagar condomínio e IPTU para algum inquilino. No mercado imobiliário eu nunca falo é impossível, mas quando está próximo do impossível, eu falo bastante improvável. Mas mesmo assim, se porventura isso acontecer, lembrando que nossos fundos, notadamente o RBCO, é um fundo que tem hoje 3 ativos, vamos buscar o 4º. Então, se por um ou outro a gente chega à conclusão que precise realmente ajudar, acabaria sendo diluído na receita total do condomínio, do fundo. Mas, de novo, eu acho muito improvável que a gente vá assumir condomínio e IPTU. A gente teve até agora a solicitação de desconto no aluguel. Márcio, então a última pergunta para você, do Eduardo Procópio. Considerando o cenário pós-crise de uma potencial retomada do mercado imobiliário, qual a opinião de vocês sobre a estruturação de fundo imobiliário de desenvolvimento fora do eixo de São Paulo? Naturalmente aí vai depender muito dos investidores também, né, dos públicos. A gente acabou que nesse momento, nós como casa já atuamos em desenvolvimento imobiliário de forma nacional, né, com alguns fundos, né, a gente já hoje está indo para o 7º fundo de desenvolvimento. Nesse momento de maior volatilidade, a gente acaba indo para as regiões, né, até por ter passado por uma crise mais forte aí no setor imobiliário, para as praças. Então, nesse momento, a gente está muito focado no estado de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Então, naturalmente, a cidade de São Paulo e alguns bairros, né, na cidade de São Paulo. Acho que com o amadurecimento e até essa irradiação que a gente estava começando a ter de forma natural, né, nacional, né, de recuperação do setor imobiliário, acho que esse desenvolvimento, né, os fundos de desenvolvimento de forma regional, acho que eles surgir. Acho que a gente estava no início de recuperação do setor. Primeiro a região que se recupera mais rápido, a região mais São Paulo e cidade de São Paulo. Então, acho que a gente vinha numa trajetória, era algo que nós aqui, até na gestora, já buscamos montar. O mercado ainda não estava tão maduro e tão claro, né, que a gente conseguiria atuar de forma regional, mas acho que né, os investidores, de novo, a gente está passando por uma grande etapa aqui, né, de educação. Acho que o investidor ele antes ficava muito confortável em investimentos em renda fixa. Acho que essa migração para produtos estruturados, acho que o primeiro passo, né, até dentro do segmento imobiliário, são os fundos, vamos dizer, fundos, né, de ativos de renda e já no estágio, né, maduro. Então, você indo para o segmento de desenvolvimento, acho que é natural primeiro iniciar numa região mais resiliente, uma região mais óbvia, que os investidores também se sentem mais confortáveis em ter exposição, né, de uma forma que, assim que o mercado irradiar, né, toda a sua retomada, a gente acredita que os investidores também fora desse eixo de São Paulo né, estarão aí dispostos, né, e convictos de que também tem oportunidade nesse mercado de desenvolvimento. Então, acho que de uma forma meio geral, essa é um pouco da nossa visão. Bacana, Márcio. Legal. Então, chegamos ao fim aí, né, da videoconferência. Queria agradecer muitíssimo a todos os participantes aí da videoconferência e também agradecer aqui os palestrantes, Gustavo, Mauro, Márcio, muito obrigado pela presença. Grande abraço para vocês, até uma próxima. Nós que agradecemos, abraço a todos, obrigado pela audiência. Obrigado, acho que já até esqueceu de falar, de novo, parabéns, né? RB Investimentos completou hoje 1 ano e eu acho que é um grande prazer nós aqui da casa a gente participar, né, desse evento. Acho que a gente está falando também aqui de muito educação financeira para os investidores, então acho que aproveitem esse momento que tem surgido aí várias casas, várias plataformas disponibilizando esse bate-papo aí com os gestores, então
É um grande prazer nosso de estar aqui e de vocês. Então, parabéns aí à turma da RB Investimentos. Valeu, Gabriel, Mauro, Márcio. Agregou bastante nosso tempo hoje, viu? Obrigado de verdade. Obrigado, senhor. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.